aí, gente, começa mais um episódio do nosso Papo Daqui, o nosso programa de entrevistas com os jogadores do Grêmio e do Inter. Hoje a gente tem o prazer de receber mais um cara que passou por aquela geração do Grêmio dos anos 90, que conquistou muitos títulos, que é o Wagner Fernandes. Tudo certo, Wagner? Opa, boa noite, pessoal. Boa noite, Guilherme. Tudo bem? Pô, O prazer é meu. Pô, tudo tranquilo. Eu que te agradeço por ter topado participar desse papo. E eu queria começar te perguntando como surge o Grêmio na tua vida? Olha, o meio do futebolístico é muito imprevisível, né? Eu tive participação, eu participei do Grêmio, tive uma situação diferenciada de muitos aí. Passei por 2 vezes no Grêmio. Passei quando o Grêmio estava numa situação difícil, que caiu para a segunda divisão em 92. E, posteriormente, em 95, eu tive a oportunidade de ter jogado no Grêmio de novo, conquistado vários títulos ali, né? Então, eu tenho 2 passagens pelo Grêmio que me marcaram muito. Eu estava no Botafogo de Ribeirão Preto e não estava sendo utilizado, né, pelo técnico, que era o Ernesto Guedes na época. E naquela época o Grêmio estava na segunda divisão e o Botafogo também. Então o Ernesto Guedes já tinha previsto já uma situação de me levar para o Grêmio em Porto Alegre e ele não me convocava, né? E eu ficava pé da vida, porque chegava no dia da convocação dos jogos eu não estava. E em condição de jogar, né? Sem desmerecer meus companheiros que estavam lá. Mas quando ele acertou com o Grêmio, ele chegou para mim, ó, se prepara que você vai para Porto Alegre. Aí todo mundo achou graça, né? Do que ele tinha falado, ele nem me convocava para os jogos. É porque naquele momento ele não podia convocar, sendo que o Botafogo estava na mesma situação, então se eu jogasse uma partida pelo Botafogo, eu não poderia jogar o brasileiro da segunda divisão pelo Grêmio de Porto Alegre. E aí passou uma semana, recebi uma ligação e na sexta-feira, no domingo, eu já estava em Porto Alegre, já preparando para uma viagem internacional. Foi muito rápido, assim, o que eu falo, o futebol é imprevisível, né? Então, a gente tem sempre que estar preparado para qualquer situação. Aí, posteriormente, o Grêmio, né, me recontratou, né? E eu joguei um ano no Grêmio em 92. Aí subimos novamente para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E aí, em 95, eu fui contratado novamente, fiquei mais 3 anos no Grêmio. É isso que eu ia te perguntar, assim, tu veio no momento complicado do Grêmio, o Grêmio te contrata, a gente sabe que muitas vezes o jogador que joga no momento complicado, ele não é tão reconhecido, tão valorizado, e pô, a tua passagem foi tão legal ali em 92, que o Grêmio te busca novamente em 95. Como é que foi o sentimento para ti de jogar no Grêmio em 92, nesse momento complicado que era a segunda divisão, e depois disso ser lembrado em 95 para formar esse elenco, que o Grêmio já tinha ganho a Copa do Brasil de 94, já estava na Libertadores, estava estruturado de novo. Como é que foi jogar num momento ruim e ser lembrado para voltar num momento bom? Para o atleta profissional, interessante em todo lugar que ele passa, né? E acho que qualquer profissional, em qualquer situação, todo lugar que ele passa, ele tem que deixar portas abertas, né? Se uma pessoa correta, se uma pessoa disciplinada, uma pessoa, né, que respeita os companheiros, uma pessoa que se respeita, na verdade, né? Então, quem deixa as portas abertas, ele sempre vai voltar de uma maneira até melhor do que quando ele chegou. Foi o que aconteceu comigo. Eu sempre tive uma personalidade muito forte e sempre fui jogador de grupo, um atleta que sempre pensou no grupo, nunca pensei só em mim, sempre pensei no coletivo. E foi até uma situação que me deixou até surpreso quando eu voltei para o Grêmio, e como em completar, né, um grande elenco que tinha naquela época. E vitorioso. Assim, tu joga ali em 92, onde o momento não é dos melhores. Tu volta em 95 e faz parte das conquistas do Grêmio ali da década de 90, Brasileirão, Libertadores, tem a disputa do Mundial.
A minha dúvida é assim, em 92 o momento não era tão bom, em 95 já era melhor. O futebol deixa o cara mais bonito aqui em Porto Alegre? Ó, em muitas situações deixa, viu, Guilherme? Em muitas situações deixa, viu? Com certeza. Só que não foi o meu caso, não. O meu caso era competência mesmo e disciplina mesmo, que eu era muito disciplinado. Eu treinava mais que todo mundo, eu sempre fui um cara que sempre gostei de treinar, e eu achava que eu sempre tinha que estar preparado para tudo, né? Mesmo você, às vezes, não jogando, você tem que estar preparado, porque é uma situação de oportunidade, você tem que estar ali para corresponder e colocar uma minhoca na cabeça do treinador, né? É isso que a gente fazia. E tanto que na nossa época em 95, eu não vou nem falar em 92, mas na nossa época em 95, o time em reserva conquistou um campeonato gaúcho, né? Então é merecimento de um trabalho de uma diretoria que soube, ao mesmo tempo, criar uma equipe vitoriosa e competitiva, também teve um elenco, um grupo de atletas profissionais, que eu sempre costumo dizer, que não é jogador de futebol, é atleta profissional. Ele também, os que não jogavam, faziam de tudo para que os que estavam jogando se dessem bem. O nosso lema era esse. Tanto que a gente, se for comentar aqui, nós vamos ter vários jogadores que não jogaram e não eram considerados titulares naquela época, mas tem um nome a zelar no Grêmio, tem um nome a ser respeitado. Eu vou dizer alguns ali que jogavam ali, que se davam muito bem, sempre na hora que precisava estava correspondendo. Era Silvio, Murilo, goleiro, Mancini, quem mais? João Antônio, depois de 96, Ailton. Não eram considerados jogadores titulares, mas que quando entravam correspondiam, né? O Emerson, o próprio Emerson que jogou na seleção, o Emerson, o volante, eram alguns jogadores que não eram considerados titulares, mas que quando eles precisavam entrar no jogo, eles correspondiam. Tem vários outros, eu sei que Alexandre, Xoxó, tem vários ali que a gente pode. O Nildo, né? Jax, Carlos Alberto, Gé, são vários, André Vieira, Luciano, né? Eram considerados jogadores. Scheid, estou lembrando aqui dos nomes todos. Scheid. Então, são jogadores que se deram bem na sua profissão, que não eram considerados titulares, mas quando entravam, davam ponto do recado. E assim, eu vou me incluir nessa também, né? Eu ia dizer, não? Assim, Wagner, o Grêmio ali, quando vocês disputam, tá naquela geração ali que ganha tudo que podia ganhar, assim, ficou faltando só o Mundial mesmo. O Grêmio, Copa do Brasil, o Grêmio vinha numa boa fase, tinha vencido em 94, venceu lá em a primeira Copa do Brasil também, mas Libertadores e Brasileiro fazia muito tempo que o Grêmio não vencia, desde o início da década de 80. Existiu uma pressão para vocês ganharem esses campeonatos, e assim, quando vocês estavam disputando eles, por exemplo, Brasileiro a gente não ganhou mais, Libertadores a gente não ganhou em 17. Que momento que vocês viram, por exemplo, que momento, não sei se foi um jogo, se foi algum momento do vestiário, mas que momento que vocês viram assim, ó, esse Brasileiro é nosso, essa Libertadores é nossa. Teve algum momento que vira a chave que vocês veem assim, ó, nós vamos ganhar, ninguém tira esse campeonato da gente. Tem momentos assim dentro de campo para vocês? Ou no bastidor, no vestiário? Bom, felizmente, né, a gente tinha uma comissão técnica de renome, né? Era Luiz Felipe Scolari, o Zeca, aí vinha o professor Paulo Paixão, o Mauro Cruz. Então, eram pessoas que estavam por trás, que seguravam a onda, entendeu? Nós não tínhamos assim essa já ganhou, né? Esse negócio já ganhou, não. Acho que por isso que deu certo. Era uma equipe que ela vinha aos poucos, ela veio se formando e criando um corpo, né? E a gente sabia que toda vez que fosse para o jogo, a gente ia ser, não é que seria imbatível, mas seria difícil de ganhar da gente, porque eram atletas que se respeitavam, eram atletas que treinavam muito forte
E a gente até comentava e falava nos treinamentos que os treinos para nós eram mais fortes do que o jogo. Os nossos treinos eram de dar carrinho e sair porrada, entendeu? Ficava 3, 4, 5 jogadores para fora do coletivo, porque não dá para jogar. Não dá para treinar um coletivo. Porque naquele tempo existia um coletivo, né? Hoje eu acho que não sei mais, acho que não tem. Então, nos nossos treinamentos já era difícil de treinar. Você imagina no jogo, chegava no jogo era muito mais fácil. E a gente não tinha esse oba-oba, não. Eram jogadores que respeitavam o adversário e a gente nunca disse que tinha que ganhar ou já ganhou, não, não. Aos poucos a gente foi criando o corpo e aos poucos a gente criou essa mentalidade de vencedor, na verdade. Porque você vai aos poucos achando que você vai ganhar e ao mesmo tempo você fica com o pé atrás. Falou, opa, peraí, nós temos que chegar, mas temos que nos esforçar para poder chegar também. Não é assim, não. E a gente segurava a onda assim, não tinha esse oba-oba, não. Tu falou da época do coletivo, que muitas vezes não tinha, não tinha espaço para todo mundo. Tu foi zagueiro do Grêmio, e a zaga titular naquela época ali da Libertadores era Rivarola e Adilson, né? Como é que foi, como é que era para ti e para o Scheidt, para os outros zagueiros do grupo, tentar um espaço? Porque essa zaga ficou muito marcada como uma zaga histórica do Grêmio, Adilson, Capitão América, Rivarola, muito até hoje ídolo do Grêmio também. Como é que era para vocês tentar... Era todo mundo amigo, todo mundo colega, mas todo mundo quer jogar, né? O meu melhor amigo hoje é o Rivarola, para você ter uma ideia. Eu converso muito com o Rivarola, a gente está sempre se falando, sempre bato papo com ele no WhatsApp. Naquele tempo não existia essa rivalidade ali, existia a rivalidade de você mostrar para o técnico a sua capacidade, mas na hora do jogo, todos iguais. A gente não tinha diferença um com o outro, não. Nunca foi... A gente até dava alguma opinião e ajudava de alguma forma para que ele, presta atenção, o cara está passando lá atrás. Tá. A gente sempre dava orientação de alguma coisa que precisava, mas nunca com rivalidade, mas sim para ajudar o grupo. Como eu falei, assim se constrói um grupo. Dessa forma. Não é você pensando individualmente que você chega em algum lugar. Você não chega... Você pode até ganhar uma partida individualmente, mas um campeonato você não ganha. Quem ganha o campeonato é o coletivo, né? Tu falou tanto antes na resposta anterior ali sobre a importância da comissão técnica como agora do treinador. O Filipão, campeão da Copa do Mundo e tudo mais, era o treinador de vocês naquela época. A gente sempre ouve falar muito do Filipão, principalmente na seleção ali, quando ele montou a família escolar e o jeito dele treinar. Quando vocês foram treinados por ele ali, já dava para ver que o Filipão era um treinador diferente dos outros? Tanto é que ele é considerado por muitos o melhor treinador da história do futebol brasileiro, por ter ganho Copa, por tudo que conquistou. Já se via que ele era diferente dos demais? E o que ele tinha de diferente dos outros treinadores? Humildade. O Filipão sempre foi um cara humilde e sempre quando ele pôde ajudar, né? Ele sempre se posicionava como técnico, na posição dele de técnico, mas ao mesmo tempo ele te dava liberdade de conversar, né, de se expor a alguma coisa, né, alguma situação. Mas essa humildade que o Filipão sempre teve, de reconhecer o trabalho do profissional, né, e dele também, e ele se colocar no lugar dele, é muito interessante, diferente de alguns que tem aí. Um técnico como o Filipão, né, já conquistou tudo no mundo, vamos dizer assim. Eu acredito, ainda faz muito tempo que eu não o vejo, mas ele já foi de ajudar muita gente e sem querer mostrar para ninguém, porque ele fazia tudo por trás. Tudo que ele fazia, ele nunca se expôs, né, para falar que ajudou um, ajudou o outro. Tem uma história bem interessante, eu até posso contar essa história que não sei se muitos sabem. Teve uma vez que nós chegamos no vestiário, ele foi arrecadando dinheiro de todo mundo. Aí, me dá isso, me dá 50, me dá 100, me dá 50, me dá, né? Ele foi arrecadando. Aí o pessoal falou, mas por que ele está pedindo, né? Todo mundo deu, claro, né? Aí, no outro dia, ele falou assim, vem para cá todo mundo. Aí ele levou nós para uma sala, tinha onde a gente fazia a nossa reunião, onde a gente sentava, tinha aquele monte de cesta básica. Cada um pegou uma cesta básica e levou na Kombi do Grêmio. O Grêmio tinha uma Kombi e ele
e levou para uma favela, não sei onde foi, onde as pessoas precisavam de comida. E doou as cestas básicas com o nosso dinheiro, arrecadando dinheiro de todo mundo. E foi dessa forma que a gente começou a admirar mais o Filipão também. Ele sempre ajudou todo mundo, sempre que ele pôde, ele ajudou todo mundo. Cara fantástico, coração enorme. Tu falou desse trabalho social, assim, muitas vezes, óbvio, tem o trabalho social de ajudar, assim como vocês fizeram ali, mas vocês que foram jogadores, principalmente aí na década de 90, ali, que é o teu caso, que foi um jogador vencedor no Grêmio, acaba se tornando inspiração para uma gurizada de periferia que quer ser jogador, quer mudar de vida, muitas vezes. Como é que vocês viam isso? Vocês como jogador, assim, na época que tu tá jogando, vocês têm noção da proporção que vocês têm, que muitas vezes vocês se tornam referência para uma geração mais nova? Não, não tem noção. A gente não tem noção em situação nenhuma. Você tem noção depois, quando você para de jogar futebol, que quando você volta para Porto Alegre, que nem no meu caso, eu sou de São Paulo. Hoje eu moro em São Paulo, né? Marília, São Paulo. Mas quando você volta para Porto Alegre, você revê as pessoas e as pessoas te idolatram, aí você percebe realmente o que você significou naquela época, né? Que você não, eu nunca imaginei e nunca prestei atenção no que a gente representava para as crianças, né? E até para os adultos, nos adolescentes. Nunca prestei atenção nesse sentido de representar alguma coisa, tipo referência, algum exemplo. Claro que a gente nunca fez nada de errado para não demonstrar nenhum exemplo ruim. Mas eu digo assim, essa idolatria, né, que o torcedor gaúcho tem com um jogador gremista é impressionante. É impressionante. A gente eu voltei para Porto Alegre depois de 20 anos da conquista do Bi, né? E nós fizemos um jogo beneficente. Foi maravilhoso. O reconhecimento dos torcedores com a gente, o carinho, a idolatria, é muito legal. E a gente não percebe isso na hora. Você só percebe depois. Tu é um cara que fala desse sentimento assim, que o torcedor gremista tem, principalmente aquela geração toda ali, que foi muito campeã. E a gente sabe aqui no Rio Grande do Sul do clássico Grenal e da importância que esse jogo tenha, assim, muita gente diz que salva treinador e salva a temporada, o tamanho desse clássico, assim. Queria saber para ti, que não era, tu mesmo falou que não era aqui do Sul, e chega no Grêmio, que tu acha desse ambiente? Como é que foi passar por esse ambiente Grenal, tanto ali em 92, que daqui a pouco o Inter recente tinha sido campeão da Copa do Brasil, o Grêmio estava numa ruim, porque aqui tem a gangorra, né? Daí quando tu volta em 95, o Grêmio tá lá em cima e o Inter não tá tão bem. Como é que era o ambiente Grenal nesses momentos? Inclusive em 92, nós perdemos a classificação na Copa do Brasil para o Inter. Gol do Célio Silva, se não me engano. Nós perdemos lá no Beira-Rio para o Inter a classificação para a Copa do Brasil. E naquele ano, acho que o Inter foi campeão, não foi? Ou vice? Acho que foi campeão gol do Pinga. Acho que foi 9-2 ou 9-1, não lembro agora. Vou até confirmar. 92. Isso. Então, cara, eu até perdi a pergunta que você me falou, eu não lembro. Não, como é que era para ti o ambiente? Tu é um cara que não era aqui do Sul. Como é que foi para ti chegar nesse ambiente Grenal e viver esse Grenal nos dois momentos? Era difícil jogar Campeonato Gaúcho quando você estava na segunda divisão. Você chegava numa cidade interior, 1-1, segunda divisão. Cara, a gente sofreu pra caramba. Sofremos muito com isso. E depois você pegar uma situação de só vitória, só campeonatos e tudo mais, é maravilhoso. Eu vivi o inferno e o céu, né? Para mim foi maravilhoso. O Grenal, independente de você jogar quando você estava na segunda divisão ou na primeira divisão, acho que é tudo igual. Não muda nada. E eu falo para você, acho que não sei se no mundo existe uma rivalidade maior do que a Grenal. Acho que não tem. Tu contou antes. Eu já fiz do Grenal. Sim. Como é que é para ti, zagueiro, participar num momento desse? Naquela época eu marquei o Christian, um centroavante muito importante no Internacional, um jogador muito bom.
Inclusive, ele estava até para ser cogitado, não sei se até foi para a seleção brasileira. É uma responsabilidade grande, né? É muita responsabilidade porque se trata de Grêmio, né? A gente tem a hombridade e a capacidade, tem que ter capacidade de superar todos os limites ali dentro de campo, né? É uma situação, para quem tem uma idade pequena, o cara chega a tremer. Mas para mim não, nunca tive problema nenhum com o jogo. Eu acho que aquele friozinho na barriga antes de começar o jogo sempre teve, mas a hora que chega lá dentro, acho que eu até sou muito frio para essas coisas. Eu não tinha essa preocupação de sempre fiz a minha parte ali, nunca tive problema com nada. Tu falou do Christian, que tu teve a responsabilidade de marcar ele. Quem foi o cara mais difícil que tu teve que marcar na tua carreira, tu lembra? Viola. Era complicado. Canhoto. Era complicado. Muito forte. Complicado. Já sai pro lado esquerdo, é complicado. Wagner, agora chegou um momento que o pessoal que acompanha aqui o canal, essa série de entrevistas aí que está no episódio 82, já com entrevistas com os jogadores do Grêmio e do Inter, aguarda muito. Porque, assim, muitas pessoas que assistem esse programa gostam de saber de resenha de vestiário, de brincadeira de bastidor, de coisa que não se tornou público naquela época, que agora vocês podem falar. O André Vieira contou, por exemplo, da vez do Grêmio Palmeiras, que o Filipão disse que sonhou que ele tinha batido no Edmundo e que era para ir bater no Edmundo no jogo para expulsar o Edmundo. E que o André Vieira disse que não ia. O Gelson contou a história do Mundial do Ajax. O Nildo contava as festas que ele fazia ali quando o Grêmio estava em Boa Paz, que ele saía caminhando por todos os botecos do entorno do Olímpico até chegar no apartamento dele. Eu quero saber assim, ó, tu vai contar uma história tua, tu vai entregar um bruxo, a decisão é tua. História minha? Ou tu entrega um bruxo, daí tu pode escolher. Bom, eu não vou falar nomes, né? Não posso falar nomes. Mas tem uma história muito engraçada. História muito engraçada. Você me pegou de calça curta agora, mas tem uma história muito engraçada. Tinha um atleta nosso, muito importante no nosso grupo, que o carro dele, ele tinha uniforme do clube. Quando ele saía para a noite, ele tinha no porta-mala 2 malas, uma diferente da outra. Uma mala para traje esportivo, outra mala para traje de gala, tipo blazer, né, camisa e tal. Ele se trocava no meio da rua. Ele saía do jogo, parava num lugar escuro, se trocava, ia no porta-mala, pegava a roupa dele para onde ele fosse, aí ele se trocava, ele ia daquele jeito. Quando ele estava para chegar na casa dele, ele parava o carro, trocava de volta, estava com o uniforme do clube. Esse aí não dá para entregar o nome, porque provavelmente é casado, para estar trocando de roupa. Não, esse não posso entregar, não. Não entrego. Mas tem muitas histórias de bastidor que não pode contar, não. Muito legal. Wagner, depois tu acaba saindo do Grêmio. Eu queria saber assim, se tu puder explicar por que aconteceu a primeira saída e por que aconteceu a segunda saída. A primeira saída foi porque quando eu saí do Grêmio em 92, eu já estava sendo emprestado já porque o dono do meu passe era um empresário. E ele me emprestou para o São José, em São Paulo, para disputar o Campeonato Paulista. Né? Não houve interesse do Grêmio naquela época de comprar meu passe, né? Porque naquela época tinha que comprar passe, estipular e tudo mais. E não houve interesse. Ele já me emprestou para o São José. Eu fui disputar o Campeonato Paulista. E no ano de 94, eu voltei para o Sul para jogar o Campeonato Gaúcho pelo Brasil de Farroupilha. Fui jogar o Brasil de Farroupilha. Quando nós fomos jogar contra o Grêmio, empatamos em 1-1, eu que fiz o gol de cabeça. E o Filipão estava. No ano seguinte, né, eu já tinha combinado com o pessoal de Farroupilha para voltar para lá, para jogar em 95 lá. Mas no ano seguinte, o Tite, que era técnico do Viranópolis, se interessou por mim e queria me contratar. Já tinha combinado com o pessoal de Farroupilha
que se eu voltasse para o Sul, seria ou no Brasil de Farroupilha ou a dupla Grenal. O outro clube que não fosse o Brasil de Farroupilha, no interior, eu não jogaria. Eu tinha dado minha palavra, né? E como o meu pai sempre fala que o bigode vale mais, a minha palavra que valia mais. Então eu disse para o Tite que não jogaria em Veranópolis, mas sim só se fosse na dupla Grenal. Quando, daqui a pouco, depois demorou uma meia hora mais ou menos, meu empresário liga dizendo que o Grêmio já tinha me contratado. Porque o Filipão ligou para o Tite perguntando se ele tinha algum zagueiro em vista para contratar. Aí ele me indicou. Falou que estava tentando me contratar e não conseguiu. E ele me indicou e eu fui para o Grêmio. O Tite me ajudou. E assim, hoje, tantos anos depois, assim, hoje tu trabalha na escolinha, como tu falou, eu até quero que depois tu fale um pouco sobre ela, mas assim, antes, qual a tua relação com o Grêmio hoje? Tu ainda acompanha o clube, tu ainda vem para Porto Alegre? Como é que é a tua relação hoje com o Grêmio? Minha relação com o Grêmio hoje é... A gente está participando do Grêmio Legends, né? O Brandão me contatou e solicitou a minha presença no grupo e a gente vai participar. Ia ter uma competição agora em junho, mas ela foi transferida para janeiro, fevereiro, se não me engano. E a gente começa a Copa Brasil agora em setembro. Eu participo do Grêmio Legends, né, aí com o pessoal do Grêmio. A minha ligação com o Grêmio hoje é só essa. E assim, para a gente encerrar, quem gosta do Wagner, lembra do Wagner lá em 95, quer saber o que o Wagner está fazendo da vida hoje? Onde é que eu posso acompanhar esse cara? Eu queria saber assim, quais são os teus projetos hoje? Quando eu parei de jogar futebol, eu me dediquei, eu tinha uma empresa, né? Aí eu me dediquei totalmente a ela e depois eu também vendi, né? E tentei ser técnico em alguns clubes aqui no interior, né? E hoje eu estou em Marília, eu estou morando em Marília hoje. Eu sou professor na escolinha Meninos da Vila, que é uma franquia do Santos Futebol Clube. Inclusive eu estou até com a camisa que eu acabei de chegar da escolinha, na unidade de Marília. E a gente cria e orienta os garotos, os talentos, né, que a gente tem por aqui, inclusive das meninas também. As meninas fazem parte do trabalho. São os meninos da vila e as sereias da vila, né? Então a gente cuida da garotada de 6 até 17 anos. Aí eu estou por aqui, já faz um tempo já que a gente dá aula para o pessoal aqui e só colhendo frutos, né? Porque futuramente, quem sabe, vai sair um daqui que passou pelas nossas mãos aqui. Acho que vai ser bem orientado. É isso que eu ia te perguntar antes da gente encerrar, aproveitando que tu falou disso. Qual a importância que tu vê? Tu foi importante para uma geração de gremistas por ter ajudado a levantar taças. Hoje tu ajuda uma outra galera, uma galera que está começando carreira. Qual a importância, o que tu consegue passar, tu como ex-jogador, para essa nova geração que está começando, dando esses primeiros passos? O que a gente consegue passar para os meninos e para as meninas é disciplina, respeito, dedicação, vontade, porque muitos têm talento, mas poucos têm vontade, poucos têm disciplina, poucos têm aquela gana de jogar futebol. Muitos têm vontade, mas não têm talento, né? A gente tenta associar uma coisa a outra e juntando os dois, a gente consegue colher bons frutos. Wagner, eu gostaria, assim, de, mais uma vez, te agradecer por ter topado participar desse papo comigo. Eu espero que tenha sido tão legal para ti relembrar essas histórias, principalmente a história do cara que tinha 2 malas no porta-mala, que eu acho que é uma história que talvez tu te ajudou a lembrar dela, quanto foi para mim ouvir elas pela primeira vez. E eu espero que, quando essa pandemia passe, tu venha para Porto Alegre para a gente poder se conhecer pessoalmente. Com certeza. Eu devo ir a Porto Alegre logo, e até tinha combinado com o nosso treinador, o Brandão, de ir a Porto Alegre. E logo que eu estiver por aí, eu entro em contato contigo e a gente vai comer aquele churrasco que, nossa, faz tempo que eu não como churrasquinho. Faz tempo.
Ainda mais um churrasco gaúcho, que é diferenciado, né? Ah, é boa, boa. E eu tenho muitos amigos aí, nossa, Danley, Jaques, André Vieira, Alexandre, João Antônio, Carlos Miguel, meu parceiro, Miguelito. Então, eu vou rever os amigos e vou te dar um alô, a gente vai fazer um churrasquinho. Muito obrigado, Wagner. Conta comigo sempre que precisar. Até mais. Eu que agradeço, Guilherme. Fique com Deus, Deus abençoe. E que a gente logo, logo esteja junto, né, comemorando, quem sabe, um título do Grêmio. Tá precisando, né? Tomara, tomara. Eu tô aqui em São Paulo, mas eu sou gremista. Pode ver que ó, você não faz ideia do que isso representa para nossas vidas, esse clube maravilhoso que é o Grêmio. Quem passou por aí, ele não deixa de nunca pensar nesse Grêmio maravilhoso que é. Eu sou grato a Deus por ter participado de uma boa geração que conquistou vários títulos no Grêmio. Para mim que esse quadro entrevista jogadores dos dois lados, mas para mim que sou gremista, é muito legal ouvir isso. Muito, muito obrigado por fazer parte da história do clube. Você pode ter certeza que quando eu falo de Grêmio, por dentro dá um nó na garganta. E pode ter certeza que tu faz parte da história desse clube. Graças a Deus. Obrigado pela oportunidade de expor aqui as minhas ideias e as minhas colocações, as minhas histórias aqui, que a gente é grato a esse clube aí maravilhoso. Valeu, muito obrigado. Wagner. Até mais. Tudo de bom.